Olá! Continuando a nossa série de vídeos sobre qualidade de software, da disciplina de qualidade de software, hoje a gente vai falar sobre uma técnica bastante usada na garantia da qualidade. Então, nas nossas últimas aulas a gente definiu o que é qualidade de software, né, os conceitos relativos à sua importância. A gente também falou a respeito da garantia da qualidade de software, tá? E o que ela é e como ela deve ser inserida no processo de qualidade. Também falamos a respeito de modelos de qualidade, né? O ISO 25010, características de qualidade e coisas assim. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de revisão de software. Tá? Nós vamos falar a respeito da importância, o que é uma revisão de software, por que fazê-lo, como se faz, né, a sua importância e falar sobre revisões informais e revisões informais, revisões formais, além de falar alguma coisa sobre uma revisão por amostragem. Tá? Então, bom, tudo precisa de revisão, né? Todo trabalho precisa de revisão. Por quê? Tá? Porque tem aquela máxima do errar é humano. Tá? Uma coisa assim que acontece é o seguinte, tem um senso comum que diz que a gente consegue ver os defeitos dos outros, mas a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos. Isso até deve ser obtido da filosofia. Mas isso é uma verdade, porque quando a gente vai analisar o que uma outra pessoa fez, por exemplo, a gente consegue identificar os erros com facilidade porque a gente não está envolvido naquela atividade específica, naquele artefato que foi feito. Agora, quando a gente vai analisar o nosso próprio trabalho, é muito difícil é muito mais difícil a gente encontrar erros ou defeitos, porque a gente já tem como a gente já passou por todas aquelas etapas, a gente não lê com a atenção desejada. Assim, trabalhos que a gente faz na faculdade ou trabalhos que a gente faz no mundo empresarial, a gente passou pelos detalhes, então, quando a gente vai fazer uma revisão, a gente, assim, não olha com tanta precisão, a gente não olha com um olhar de detalhamento, porque a gente já passou por aquilo e a gente já sabe, a gente tem quase certeza que aquilo funciona. Então, a revisão é necessária exatamente por causa disso. Tá? Embora as pessoas sejam boas para descobrir alguns de seus próprios erros, vários tipos de erros escapam mais facilmente daqueles que os cometeu do que para outras pessoas, né? Para pessoas externas. O que é o que é a revisão de software? Tá. À medida que desenvolvemos o trabalho de engenharia de software, cometemos erros. Qualquer tipo de erro. Tá? O que a gente tem que fazer é tentar, com muita dedicação, encontrar e corrigir os erros antes que eles sejam passados para os usuários finais. Tá? Não é uma coisa boa e agradável para a sua empresa você entregar um software com defeitos. Tá? Então, a gente tem que descobrir esses erros o quanto antes que eles se transformem em defeitos e vão parar na mão dos usuários finais. A gente, inclusive, pode perder o cliente, pode ser uma coisa bem séria. Tá? As revisões técnicas são mecanismos mais efetivos para identificar os erros, né? Logo no início da gestão da qualidade, ou seja, logo no início do processo. Quem que vai realizar? Os engenheiros de software, né, o pessoal do desenvolvimento, tá, realizam essas revisões técnicas, também chamada de revisões paritárias.
que tem aquela coisa da revisão por pares, tá? Então, você e seus colegas vão analisar os documentos que foram feitos para ver se eles estão de acordo, tá? Para o aluno, quem faz a revisão normalmente é o professor, só que essa revisão tá, digamos assim, ela tem como efeito a avaliação e a determinação de uma nota para aquele trabalho, tá? Para o engenheiro de software, ou seja, para o profissional, a revisão não vai ter um peso de ter uma nota, mas ela vai ter ela tem que ter uma sensação de alívio por encontrar um defeito antecipadamente, tá? E evitar retrabalho. Então, apesar de muita gente que trabalha na indústria ainda achar que encontrar um erro no trabalho dele é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, porque vai evitar o retrabalho dele. Tá? A gente vai falar disso mais tarde, tá? A gente vai comentar um pouco a respeito disso mais tarde, mas a mentalidade tem que ser uma mentalidade de algo positivo, a revisão como algo positivo, e não como a correção do trabalho entregue na faculdade. Tá? Isso é uma coisa líquida e certa. Você tem que encarar como algo positivo a revisão, porque ela está te ajudando e não te recriminando. Mas vamos falar a respeito disso, tá? Mais tarde. Por que é importante? Bom, primeiro, que você descobrir um erro logo no início do processo, fica menos caro corrigir esse erro. Tá? A gente viu numa das nossas aulas que o custo de correção de um erro numa das fases iniciais é de uma ordem de grandeza bem menor do que o custo de correção do erro encontrado nas etapas finais. Tá? Eu não lembro exatamente em qual, mas a gente viu isso, a gente fez um exemplo, inclusive, para dar valores para vocês perceberem. Tá? Além disso, os erros podem aumentar à medida que o processo continua. Assim, um erro que é pequeno no começo, ele pode se tornar um erro mais importante e pode gerar outros erros a partir do momento que o software está sendo implementado errado. Tá? Então, um erro no modelo, um erro no requisito, vai fazer com que o software seja implementado errado e vai causar assim, todo um módulo defeituoso do sistema. Então, isso é uma das coisas mais importantes pela qual a gente tem que tentar identificar os erros quanto antes. O que eu falei, né? Um erro relativamente significante, sem tratamento no início do processo, pode se transformar num conjunto de erros graves, tá? Para a sequência do projeto. Finalmente, então, as revisões elas minimizam o tempo de trabalho, né? Devido à redução do número de reformulações, tá? Ou seja, ela reduz. Então, quando você encontra um erro no começo e corrige, esse erro não vai se transformar num erro maior depois e não vai ser necessário você reprogramar tudo e revisitar todo o processo. Ou seja, o quanto antes você identificar o erro, menor é o custo para corrigi-lo. Tá? Isso a gente já viu e isso é verdade. Tá? Bom, as revisões vão ter um conjunto de etapas, né? Geralmente é o planejamento, preparação, estruturação da reunião, anotação de erros, realização de correções e verificação se as correções foram feitas. Tá? Então, a gente vai falar das diretrizes de como uma reunião é feita, com mais detalhes. Mas, assim, todas as verificações, as revisões, sejam elas formais ou informais, normalmente se tem um planejamento envolvido na reunião, uma preparação da reunião, mesmo que seja só arranjar um café, mesmo que seja arranjar um quadro negro para escrever um projetor, alguma coisa, tem que preparar. Você tem que organizar o que você vai falar na reunião, como é que vai ser a reunião, porque, primeiro, vocês já viram, tanto na faculdade, quanto nas equipes de trabalhos escolares, quanto
nas empresas onde vocês trabalham, fazem estágio, que as reuniões elas podem se tornar quase infinitas e serem completamente improdutivas. Então, a estruturação da reunião é uma coisa importantíssima. A reunião é uma coisa que você pode perder um tempo imenso. Então, a questão é tratar uma reunião como se fosse quase uma atividade de sala de aula, onde o professor dá o tempo de cada coisinha, de cada etapa que vai ser feita e pronto, para terminar o mais rápido possível. Tá? Tem que ser feito com cuidado, mas tem que terminar o mais rápido possível. A anotação de erros é super importante, tá? Quando você vai fazer a verificação, você tem que anotar tudo que você acha, porque isso depois vai virar estatística, tá? E vai ajudar você a melhorar o seu processo. Tá? Vai ajudar a empresa a melhorar o processo dela, vai ajudar você a melhorar o seu próprio processo. Tá? O Personal Software Process vai ajudar você a melhorar isso. Tá? Daí, a realização das correções, obviamente, não vai ser na reunião, né? E depois você tem que verificar se aquilo foi corrigido, ou seja, vira uma etapa de verificação, de retestar, por exemplo, de verificar se o diagrama foi alterado, se o documento foi corrigido, etc. Tá? Como revisões técnicas ou paritárias, tá? A gente pode ter revisões informais, walkthroughs e inspeções. Tá? Walkthroughs é uma coisa um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais formalizada, tá? Mas uma revisão informal, por exemplo, pode ser até uma reunião com o seu cliente para verificar se as histórias do usuário estão corretas, ou um grupo de histórias do usuário estão corretas. Tá? Qualquer coisa que se consiga um aval do cliente ou de alguém que seja o stakeholder ou um usuário, qualquer coisa que você consiga validação de um artefato ou um requisito, alguma coisa assim, pode ser considerado uma revisão informal. Tá? Inspeção, você vai ter que fazer uma inspeção um pouco mais elaborada, um pouco mais técnica, passo a passo, tentando encontrar com um plano inicial de como fazer essa inspeção, ou seja, eu tenho que, por exemplo, como é que a gente faz inspeção de um diagrama de sequência? Então, você pega o contrato de operação, que já foi revisado, e você pega o diagrama de classes, que já existe, pelo menos, o visão de análise, o diagrama de classes conceituais, ou qualquer diagrama, ou mesmo um diagrama de classes que está se tornando diagrama de classes visão de projeto, e você vai ver se... Daí você tem que verificar certas coisas no diagrama de sequência. Por exemplo, se os objetos pertencem a classes que existem. Se os objetos foram definidos no contrato de operação. Tá? Se a criação de objetos está sendo representada, se as mensagens estão de acordo com o que está escrito nas transformações do contrato de operação, tá? E se todas as mensagens foram, como é que se diz, representadas no diagrama de classes como métodos, e além disso verificar se as visibilidades estão de acordo. Então, são itens que têm que ser identificados num diagrama, por exemplo. Isso vale para qualquer coisa, vale para código, isso vale para... Você tem uma lista de itens que pode ser usada para requisitos, você tem uma lista de itens que pode ser usada para caso de uso, caso de uso estendido, diagrama de sequência de sistema, diagrama de classes, como verificar tudo isso. Tá? Então, sempre você vai ter uma inspeção um pouco mais detalhada. Tá? Uma revisão técnica é o filtro mais efetivo do ponto de vista do controle de qualidade. Tá? Então, você fazer uma revisão
antes de colocar o mecanismo de teste para funcionar, ele é muito mais útil, muito mais eficiente. Tá? Aqui temos uma definição, algumas definições são importantes. Por exemplo, erro e defeito. Erro é um problema de qualidade encontrado antes do software ser liberado aos usuários finais. Então, enquanto você está desenvolvendo, você tem erros. Defeito é um problema de qualidade encontrado apenas depois do software ter sido liberado aos usuários finais. Então, o que você tem que impedir é que um erro se transforme em defeitos. Tá? Ele se transforma em defeito. Tá? Isso é importante. Bom, o principal objetivo das revisões técnicas é encontrar erros durante o processo de modo a não se tornarem defeitos depois da liberação do software. O benefício evidente das revisões técnicas é a descoberta precoce de erros, tá? De modo que eles não sejam propagados para a próxima etapa da gestão de qualidade. Vamos pensar no seguinte, você tem o seu caso de uso estendido. Então, você chegou e revisou com o seu cliente o caso de uso estendido. Se você cometer um erro na próxima etapa, que é o DSS, ela vai gerar um erro no contrato de operação, que vai gerar um erro no diagrama de sequência, no diagrama de classe, visão de projeto, e que vai gerar um erro bem grande na implementação. Pode gerar um erro bem grande na implementação. Quando você identifica esse erro logo no começo, por exemplo, você identifica o erro no DSS logo no início e corrige o DSS, você evita todo um retrabalho, toda uma correção que tem que ser feita em toda a cadeia, tá, de artefatos. Tá? Além disso, um erro que o programador, vamos supor assim, o programador comete um errinho lá, uma variável e pronto, isso é muito fácil de corrigir. Você pega o código, eu encontrei esse erro, ele esqueceu de preencher um campo com um valor pré-definido. Beleza, corrige na hora, é uma correção de 5 minutos, você até demora 1 hora para corrigir, testar e mandar, e assim, devolver. Agora, quando o defeito vem, por exemplo, dos requisitos, aí às vezes você tem que refazer todo um pedaço do software para poder corrigir isso. Sem falar no custo disso, né? E sem falar na paciência do cliente, né? Que está esperando o software. Normalmente está esperando para ontem. Tá? O pessoal fez alguns estudos sobre análise, né? Então, fizeram uma análise sobre o tema, né? E identificam que as atividades de projeto introduzem, ou seja, antes da programação, as atividades de projeto introduzem 50% a 60% a 65% de todos os erros. Tá? Então, mais da metade dos erros são feitos durante a parte de modelagem, a parte de design, a parte de requisitos. Tá? As técnicas de revisão, elas demonstram, então, no mesmo estudo, né, a técnica de revisão demonstraram ser até 75% eficazes na descoberta dessas falhas de projeto, ou seja, o que sobrou foi 12% dos erros do projeto. Tá? Tudo bem? Então, a gente consegue eliminar uma grande parte desses erros que são custosos. Tá? Depois a gente vai ter que encontrar esses erros em teste, etc. E são muito poucos os que que se transformam em defeitos para o usuário final. Por exemplo, eu vou apresentar agora, que eu tirei do livro do Pressman, né? Eu vou apresentar um exemplo. Então, eu vou usar essa notação aqui, que é eu vou usar essa notação, que é uma das etapas, né? Uma caixinha representa uma da etapa. Então, aqui é o que entra, erros da etapa anterior, daí eles viram ou erros que são passados adiante ou erros amplificados. Tá?
Então, esses são os defeitos, e daí a detecção, a gente tem o percentual de eficiência na detecção dos erros. E daí, da caixinha, sai os erros passados para a etapa seguinte. Vamos ver um exemplo sem revisão. Então, o projeto preliminar teve 10 erros, né, que foram passados, sendo que 6 vão ser repassados adiante e 4 são amplificados. Tá? E a gente tem, deixa eu ver aqui o que tem embaixo, erros recentes. Então, são criados 25 erros no projeto detalhado. O que sai daqui são 6 mais 25 dá 37. Desses 37, 10 são passados adiante, 27 são... e a gente tem 0% de identificação dos erros e correção dos erros. No teste de código de unidade, são repassados 10 erros, 27 erros são amplificados, né? E 25 erros são criados novos. E a gente tem 20% de correção de erros. Ou seja, para a próxima fase são passados 94 erros. Aqui eu vou falar um pouquinho, olha, o custo de correção de erros aqui é muito menor que o custo de correção de erros aqui, que é muito menor que o custo de correção de erro aqui, que é menor que esse custo de correção e é menor que esse outro custo de correção. Tá? Então, o custo de correção vai aumentando, digamos assim, não é um linear, ele é quase exponencial o aumento disso. Então, a gente tem 94 defeitos que passam por teste de integração, que não gera novo defeito, né? E elimina 50% dos defeitos, vira 47. Teste de validação elimina 50% dos defeitos, vira 24, dos erros, vira 24. E o teste de sistema elimina 50% dos defeitos. Então, sobram 12 defeitos que vão para os usuários. Sem falar que o custo de corrigir 47 erros aqui é muito caro. O custo de corrigir 24 erros aqui é muito caro. Tá? Agora, com a revisão. Tá? Esses valores são do estudo lá, tá? São um exemplo que tem no livro. Então, 10 erros no projeto preliminar com 70% de correção, ou seja, como a gente falou, né, aqui, 75%, ou a gente coloca 70%, sobram 3. 2 vão ser repassados e 1 vai ser amplificado, e mais 25 são introduzidos. Com 50%, a gente tem 15, ou seja, aqui a gente tem 30 erros, que a gente corrige 50% pela revisão, né, do projeto detalhado, e sobram 15. 5 vão ser repassados, 10 amplificados e mais 25 erros novos que são cometidos. Só que aqui a gente tem 60% com uma revisão e o teste de código, né, com a revisão do código e o teste, a gente consegue 60% de correção. Então, a gente consegue corrigir de 35 mais 25 dá 60, a gente consegue corrigir 60%, sobram 24 erros. Notem, a gente tem 94 erros que vão para a fase mais custosa da correção de erro. Tá? Então, a gente tem 70 erros a menos. Tá? A gente consegue multiplicar isso pelo valor do custo de correção do erro, que a gente viu em outro vídeo, e a gente tem um valor grande de economia de custo e economia de tempo. E daí os testes de integração, de validação, vão tirando 50% dos erros e sobram 3 erros, 3 defeitos para o nosso cliente. Ou seja, em vez de 12, a gente tem 3. Sem falar no custo. Tá? Esse custo 94 é muito mais custoso que 24. Ou seja, aqui a gente está economizando muito tempo e muito dinheiro fazendo revisão. Tá? Então,
E a revisão, ela não é que nem um teste, que você precisa, que é uma coisa meio mecânica. Então, a revisão é uma coisa mais, assim, que você consegue fazer com um pouco mais de tranquilidade, porque você está numa fase anterior do projeto, então você consegue se reunir e verificar os modelos com seus colegas de um jeito um pouco mais tranquilo. Tá? Quando você está testando e corrigindo o teste, aquilo vem e toda hora é folha de verificação de erros, folha de teste, folha de recorreção, é uma coisa que fica bem mais agitada, bem mais intensa depois, quando você começa a fazer os testes no código. Tá? Bom, a gente tem algumas métricas de revisão, né? Ou seja, a gente tem, por exemplo, basicamente esforço, né? Esforço de preparação, esforço de avaliação, tudo em homem e hora, né? Esforço de reformulação, tamanho do artefato de software também pode ser em pontos por função, linha de código, que é o mais importante. E daí, erros encontrados, erros secundários encontrados, erros graves encontrados. Tá? Normalmente, a gente vai falar um pouco sobre métricas de qualidade, tá? No nosso próximo vídeo. Mas, já entrando no assunto, a gente precisa medir isso, o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor o seguinte, se você tem um esforço de preparação, um esforço de avaliação e um esforço de reformulação, para um artefato de software ou com base em linha de código, etc., você consegue, com o tamanho do artefato de software, por exemplo, código, e o número de erros encontrados, erros graves, você consegue dizer o seguinte: se você tem se você tem esses valores para cada erro grave cometido, vocês, por exemplo, eu tenho esse valor aqui, o esforço de preparação para avaliação, o esforço de avaliação, o esforço de reformulação para aquela atividade, tá? Então, eu tenho o tamanho do artefato e o número de erros. Se eu dividir o número de erros pelo tamanho do artefato, eu tenho, por exemplo, alguma medida de produtividade inversa de erros, né? Uma medida de não confiabilidade da minha programação, por exemplo. Tá? E se eu coloco aqui o custo para corrigir, eu consigo ver o custo do erro para minha empresa, por exemplo, ou para mim. Tudo bem? Por exemplo, se eu tenho 6 erros por página de documento de requisitos. O esforço para corrigir um erro secundário do modelo 4 homens-hora, o esforço para corrigir um erro grave 18 homens-hora. Homem-hora é uma medida que é o seguinte, é o trabalho de um homem por uma hora. Tá? É a média da empresa, normalmente. Tá? É uma coisa que tem um valor assim que normalmente está relacionado com a produtividade daquela empresa, etc. Tá? Então, os erros secundários ocorrem com frequência aproximada 6 vezes maior do que os erros graves. Então, o esforço poupado por erro, a gente tem erros de teste menos erros de revisão, tá? 45 menos 6, a gente tem 30 homens-hora por erro da empresa. Tá? Então, o que a gente tem aqui, a gente tem uma noção de, a gente consegue, com essas métricas aqui, uma noção de quanto custa cada erro, tá? Erro grave ou erro secundário. Tá? Então, foram feitos estudos sobre o retorno do investimento em inspeções, só inspeções. Tá? A HP
que é uma empresa grande, né? Ela relatou um retorno de 10 para 1 para cada inspeção, para as inspeções, ou seja, para cada hora gasta na inspeção, para cada homem-hora gasto na inspeção, foram economizados 10 homens-hora, tá? E, por exemplo, a economia de tempo foi, em média, quase 2 meses, tá? Para cada projeto. A AT&T indicou assim que o custo total, que as inspeções reduziram o custo total de erros de software 10 vezes, por um fator de 10. E a produtividade, tá? A qualidade foi incrementada em 1 grau de magnitude, tá? Normalmente é multiplicado por 10, e a produtividade aumentou em 14%. Ou seja, você só tem ganho em fazer as inspeções, tá? É aquela história. É melhor deixar o programador correr solto porque ele programa mais rápido, ou estabelecer coisas que o programador ou o desenvolvedor normalmente acha que é enfadonho, mas que vai economizar trabalho no fim. Você gasta mais tempo do que você deveria, do tipo, você não está fazendo desenho, não está fazendo diagrama, não está fazendo análise, nem o projeto, nem a codificação. Mas você está ganhando em termos de retrabalho, que vai acontecer. Esse retrabalho vai acontecer. Esse retrabalho não é uma coisa que, se acontecer a gente resolve. Não, o retrabalho vai acontecer porque os erros vão acontecer. Você tem assim, quando você tem uma medida do que você faz, né? Você sabe que a empresa vai ter tantos erros em média por linha de código, tá? Ou por página, por exemplo, ou coisas assim, tá? Então, assim, isso indica o quanto a inspeção é uma coisa importante de ser feita, é uma coisa válida, tá? Vamos falar um pouco a respeito de revisões informais, revisões formais, tá? O que é uma revisão informal? Um teste de mesa de um artefato de software com um colega é uma revisão informal. Tá? Uma reunião informal com mais de 2 pessoas para revisar o artefato é uma revisão informal. Por exemplo, você repassar os casos de uso estendidos com o cliente você e mais um repassar o caso de uso estendido com os clientes, é uma revisão informal. Você tá analisando o documento e você pode encontrar defeitos, erros, etc. Aqui vem uma das coisas mais, como é que se diz, controversas do Extreme Programming, que é a programação em pares. A programação em pares é eficiente ou não? Deixa eu explicar o que é a programação em pares. A programação em pares é quando, em vez de cada programador... faz parte do método ágil, né, que é Extreme Programming, onde, em vez de cada programador usar o seu próprio computador, os programadores sentam na frente do computador em pares. Normalmente, um menos experiente e um mais experiente, tá? E eles ficam tendo a seguinte função. O programador menos experiente faz o código. E o mais experiente, ele fica olhando o código que está sendo feito, fazendo uma revisão, entre aspas, em tempo real da construção do código. O que acontece? Quem está fazendo código está vendo a linha de código que ele está fazendo. Quem está olhando, como é que chama, por cima do ombro, ou quem está revisando o código que está sendo feito, tem a capacidade de identificar erros que apareceram. Isso acontece muito em trabalho de faculdade, quando a gente faz em duplo o trabalho. Normalmente, um programa, o outro fica olhando, e os erros vão sendo encontrados. Tá?
é esse aspecto de revisão, de inspeção de código, é que faz com que a programação em pares seja, apesar do chefe não gostar de ter duas pessoas fazendo o serviço de uma, pelo menos é o que eles acham, a programação em pares evita muito retrabalho. Tá? É um retrabalho que vai acontecer. Tá? Assim, um simples teste de mesa pode revelar, né, realmente erros que poderiam se propagar ainda mais na gestão de qualidade. Então, uma simples revisão, uma simples análise de um artefato, seja ele código, modelo, diagrama, texto, etc., é capaz de encontrar alguns erros cometidos. E os erros são cometidos assim, às vezes por pressa, às vezes por descuido, às vezes porque um outro colega chamou para tirar uma dúvida e você perdeu o contexto que você estava fazendo. Assim, coisas que acontecem no ambiente de trabalho. Tá? Então, as revisões informais ajudam muito, tá, a encontrar isso. Elas são bem eficientes, apesar de serem informais. Tá? Então, uma forma de aumentar a eficácia é você desenvolver um conjunto de listas de verificação simples para cada artefato. Foi aquilo que eu falei, assim, o que vê naquele artefato. Um exemplo é a verificação de uma interface, né? Por exemplo, a apresentação a apresentação da barra de rolagem é precisa? A cor e posicionamento, o tipo e tamanho dos elementos são usados efetivamente? Todas as opções de navegação ou funções representadas estão no mesmo nível de abstração? Então, são perguntas para fazer uma verificação simples de um artefato, que é a tela, uma das telas do sistema. Tá? E assim vai para todos os artefatos que estão sendo produzidos no processo de engenharia de software. Bom, vamos falar um pouco sobre revisões técnicas formais. Tá? Uma revisão técnica formal, tá, é uma atividade de controle de qualidade de software realizada por engenheiros de software ou pessoas envolvidas, né, que inclui walkthroughs e inspeções. Os objetivos são descobrir erros na função, lógica ou implementação para qualquer representação de software. Verificar se o software que está sendo revisado atende os requisitos, ou seja, você vai realmente revisar todo o processo, tudo, vai verificar isso. Garantir que o software foi representado de acordo com os padrões pré-definidos, ou seja, se está de acordo com o que a empresa considera como padrão. Obter o software que seja desenvolvido de maneira uniforme, ou seja, assim, o software tem que ser desenvolvido de acordo com os padrões da empresa, não são padrões de projeto tipo dos livros, mas são os padrões da empresa, tá? E o último objetivo de uma revisão é tornar os projetos mais gerenciáveis, desculpa. Tá? Então, você vai descobrir erros, verificar se não está faltando nada, se ele atende aos requisitos, se ele está de acordo com os requisitos, garantir que o software foi representado de acordo com os padrões pré-definidos, ou seja, descobrir se está tudo de acordo com o padrão estabelecido. Tá? Às vezes é difícil você encontrar um erro, mas às vezes é muito fácil você encontrar um erro. Tá? Às vezes o erro é muito claro. Às vezes a pessoa não teve o treinamento necessário para executar sobre os padrões da empresa, às vezes a pessoa acabou de entrar e está implementando. Então, você tem que, as inspeções técnicas formais, elas têm que varrer todo o software, em todas as suas etapas, todos os artefatos, tá? Claro, você não vai fazer tudo de uma vez, mas você vai fazendo essas revisões técnicas formais a cada etapa, a cada fase, a cada iteração, de acordo com o processo que você usa na sua empresa. Tá? Então,
como é que é uma reunião de revisão? Devem estar envolvidas de 3 a 5 pessoas, né, tipicamente. Muitas pessoas a gente vai ver que dá confusão, poucas pessoas a gente vai ver que elas não são tão capazes de identificar os erros. Tá? Deve ocorrer uma preparação antecipada. Lembra que a gente falou disso, que tem que ter preparação, que tem que ter o planejamento, preparação, a reunião tem que ser conduzida de acordo, etc. Tá? Então, tem que ter uma preparação antecipada, porém não deve tomar mais que 2 horas de trabalho para cada pessoa. Tá? Então, as pessoas têm que saber. Primeiro, você tem que pegar os artefatos que você vai revisar. Tá? Tem que baixar os documentos, baixar, imprimir, o que tiver que fazer, pegar o projetor, fazer todos os preparativos para conseguir realizar a reunião. Tá? E a duração da reunião deve ser de menos de 2 horas. Tá? Você não pode ter uma reunião muito longa, você tem que fazer várias reuniões, planejar várias reuniões se você for revisar muita coisa. Só que tem aquela história, num processo iterativo e incremental, essas revisões, elas são pequenas, porque elas vão ver pedaços, alguns pedaços do software de cada vez e alguns modelos do software de cada vez. Tá? Então, a gente vai fazendo essas revisões aos poucos, tá? A gente não faz tudo de uma vez. A cada etapa, a cada iteração, a cada fase, a gente vai fazendo a reunião, as revisões. Tá? Só que tem que fazer a revisão na grande maioria dos artefatos. Tá? O foco da reunião é o artefato resultante. Tá? Então, é um artefato que foi feito, né? O indivíduo que desenvolveu o artefato produtor informa o líder de projeto que o artefato está completo e que é necessário fazer a revisão. Ou seja, você acabou de fazer um diagrama de sequência, ou um conjunto de diagramas de sequência. Então, você informa, eu fiz os diagramas de sequência. Tá, então, o líder de projeto organiza, contata o líder de revisão, que avalia o artefato em termos de completude, gera cópias dos materiais resultantes e distribui para 2 ou 3 revisores. Tá? Daí você espera, né, que cada revisor gaste de 1 em 2 horas revisando o artefato, tomando notas, de alguma forma familiarizando com o trabalho realizado. Tá? Então, ao mesmo tempo, o líder da reunião de revisão também revisa o artefato e estabelece uma agenda para reunião de revisão, que normalmente é marcado para o dia seguinte, ou seja, isso é a preparação. Tá? Além de possibilitar, você tem que baixar, você tem que olhar, ver o que tem ali, tá? Analisar, se inteirar daquilo, tá? Para ver assim, como que você vai revisar aquilo. A reunião. Então, tem a participação do líder de revisão, todos os revisores e o produtor. Tá? A pessoa que fez vai estar lá. Então, você começa apresentando a agenda, né, e uma breve introdução do que foi feito, por exemplo, no documento de requisitos. Explicando o material enquanto os revisores levantam questão com base em sua preparação prévia. Tá? Quando são descobertos problemas ou erros válidos, o registrador toma nota de cada um deles, ou seja, alguém vai tomar nota do que aconteceu. No final da revisão, todos os participantes devem decidir se aceitam o artefato sem as modificações adicionais, se rejeitam o artefato, ou seja, tem que fazer de novo, tá? Ou tem que corrigir pelo menos os erros graves, né? Ou aceitam o artefato provisoriamente. Se assim, tudo isso é colocado numa ata, como eu já falei em outros vídeos, ou, por exemplo, na disciplina de engenharia de requisitos, é bom que cada reunião de requisitos seja registrada e tenha assinatura de todos os participantes. A mesma coisa para esse tipo de reunião. Após a reunião é feita uma espécie de ata, onde consta tudo o que foi acontecendo, tudo que o anotador anotou, né? O registrador, desculpa, anotou, e todo mundo assina que está de acordo, então tem que ser uma coisa, digamos assim, um consenso que o resultado da reunião é aquele, todo mundo assina e está feito. Tá? Parece burocrático, mas, por exemplo,
coisas importantes como os artefatos de engenharia de requisitos, esses são super importantes. Tá? Durante a reunião, né, o registrador registra ativamente todos os problemas levantados. Tá? Eles são sintetizados no final da reunião e é produzida uma lista de problemas de revisão. Tá? Além disso, um relatório sintetizado da revisão é completado e deve responder às 3 questões. O que foi revisado, quem revisou e quais foram as descobertas e as conclusões a respeito. Tá? Para que a reunião ocorra bem, ou seja, que ela seja produtiva, seja pacífica e seja uma coisa que todo mundo ache interessante fazer uma reunião de interação, tá? Uma reunião de revisão, uma forma mais formal, revisar o produto, não o produtor. É assim, o produtor fez aquilo, então você vai revisar o produto e você vai dizer, olha, esse diagrama tem esse erro, tem esse erro e tem esse erro, a meu ver. Daí todos discutem e aprovam ou não aprovam esse erro, vê se é um erro não, ou se é uma opinião. O próprio revisor pode estar errado com relação a certas coisas. Então, você está revisando o produto. Se você falar nessa revisão que, esse erro aqui é básico. Esse erro aqui, programador bom não faz. Esse erro aqui é um erro infantil. Como é que pode se fazer? Daí, quando você começa a analisar quem fez, ou seja, dizer que a pessoa é incompetente, que a pessoa estava distraída, ou que isso acontece quando a pessoa não faz a coisa direito, ou quando faltou aula, etc. Aí a situação se torna muito grave, tá? Você vai para o pessoal e a reunião de revisão ela se torna não uma coisa produtiva, mas uma coisa que vai trazer divergências para a empresa, vai trazer animosidades, vai inclusive interferir no ambiente de trabalho. Ou seja, quando você tem uma interferência no ambiente de trabalho, você reduz a produtividade. Então, você tem que quem está conduzindo a reunião, quem está participando de uma reunião de revisão, deve dizer, olha, aqui tem esse erro. E pronto. A resposta correta para isso, em vez disso, deveria estar isso. Tá? No máximo. Tudo bem? Se não, se você for para o lado pessoal, de criticar quem fez, fazer uma crítica à pessoa ou ao profissional, à capacidade dele, aí você vai acabar com a reunião. Você vai degenerar a reunião. Tá? Segunda diretriz, estabelecer uma agenda e mantê-la. Foi o que eu falei, você em alguns slides antes, que você vai ter uma agenda para a reunião e vai manter essa agenda do tipo, a gente tem que fazer essa atividade, essa atividade, essa atividade, essa atividade, a primeira tem que durar 10 minutos, a segunda 20, a terceira 25 e assim por diante. Que nem se fosse plano de aula, porque senão a reunião vira uma coisa infinita, tá? E daí você não consegue terminar, fica dias e dias fazendo a mesma coisa. Tá? Limitar debates e refutação. É assim, se por acaso uma coisa fica polêmica, esse erro é um erro, esse não é um erro, esse aqui é um erro, não é um erro, eu não concordo, eu discordo por causa disso, por causa daquilo. Tira esse item da deliberação, tá? Isso não é uma reunião política, você não tem que decidir o futuro da nação, você só está revisando um artefato de software. Então, você tira esse produto, tira aquele erro especificamente, tá? E aquele erro passa depois por uma análise posterior, por exemplo, pelo menos para esfriar a discussão, tá?
Então, limitar os debates e a refutação, você deixa, assim, num nível adequado. Qual é o nível adequado? Não sei, mas você tem que seguir a diretriz número 2, que é manter a agenda. Tá? 4. Enunciar as áreas do problema, mas não tentar resolver todo o problema registrado. Você pode encaminhar uma solução, mas dar resposta para o problema, às vezes, não é possível na reunião e às vezes toma muito tempo. Tá? Então, às vezes, o problema é que ele tem que... outra coisa tem que ser revista, um outro artefato tem que ser revisto. Então, você anota mais ou menos o que tem que ser feito, tá? Para isso ficar pendente ou ir para algum outro lugar, tá? Para se fazer uma outra reunião, etc. Tá? Mas, assim, você pode dar indicações, mas não deve tentar resolver todos os problemas. O problema, quem vai resolver é a pessoa que está produzindo isso, de acordo com as observações que são feitas na reunião. Tá? E, inclusive, pode-se indicar alguém, inclusive, para ajudar o produtor a pensar naquela solução que foi atribuída que estava errada, que foi apresentada, né, e estava errada. Tomar notas, ou seja, você tem que ter alguém para registrar toda a reunião, tá? Tudo que foi encontrado na reunião. Outra coisa, limitar o número de participantes, ou seja, de 3 a 5, e que eles leiam o artefato antes da reunião. Eles tomem conhecimento daquele artefato antes da reunião. Tá? Marquem suas dúvidas, etc., mas antes da reunião. Na reunião, você vai discutir ponto a ponto, você não vai... você pode até reler aquilo, mas vai reler de um ponto de vista, assim, de todo mundo já conhece o que tem lá, e você pode ir especificamente, você não precisa ler tudo, mas pode ir especificamente para os pontos que foram levantados. Tá? Normalmente, 3 a 5 pessoas vão levantar com a grande maioria dos pontos. Se elas lerem, se esses desenvolvedores lerem o artefato, eles vão encontrar os problemas. Tá? E, obviamente, você já tem na cultura da empresa o que procurar naquele artefato. Desenvolver uma lista de verificação para cada artefato, tá? Que provavelmente será revisado, ou seja, você tem uma lista do que procurar no artefato, de como o artefato deve ser, deve estar e que corretude ele tem. Tá? Alocar os recursos e programar o tempo para as revisões, né? Então, você vai achar um lugar, projetor, computadores, tá? Alocar o tempo na agenda de todo mundo para a reunião. Uma coisa importante, pessoal, realizar um treinamento significativo para todos os revisores, ou seja, todo mundo tem que saber como fazer uma reunião de revisão. Tá? Todo mundo tem que saber como se faz a revisão do documento, o que procura, como se procura. Então, isso pode parecer perda de tempo, mas vai ser um adianto quando aumentar a qualidade das revisões. O número de erros for encontrado com mais frequência. E, inclusive, quando o revisor tem um treinamento sobre como encontrar erros, aumenta a qualidade dos artefatos produzidos por ele, enquanto desenvolvedor. Tá? E a outra diretriz é revisar as revisões iniciais, ou seja, ver se o que foi feito estava de acordo. Tá? Uma outra forma é você realizar reuniões por amostragem. Tá? Então, no mundo real de projetos de software, os recursos são limitados e o tempo é escasso, ou seja, o ideal seria revisar tudo. Mas vocês viram que uma revisão formal, ela é bem assim, complicada. Então, você vai ver que vai tirar 4 horas de cada pessoa que está trabalhando. Então, você pode fazer uma revisão por amostragem. Como é que você faz isso? Primeiro, você faz uma análise estatística
dos números de erros encontrados em cada artefato, em cada tipo de artefato. Tá? Então, você inspeciona uma fração de cada artefato de software resultante, registra o número de falhas encontradas nessa fração, né? Desenvolve uma estimativa do número total de falhas contido no artefato multiplicado pelo número de falhas encontrados, tá? Multiplicando o número de falhas encontrado por 1 sobre, assim, 1 sobre o conjunto, ou seja, vendo assim, o número de falhas por artefato daquele conjunto de artefatos. Classificar os artefatos em ordem decrescente de acordo com a estimativa do número total de falhas contidas, tá? E concentrar os recursos de revisão disponíveis naqueles artefatos que possuem o maior número estimado de falhas. Então, por exemplo, vamos supor assim, você pega um conjunto de artefatos feitos, assim, um conjunto de artefatos, até mesmo revisados, já revisados, tá, de outros projetos, ou faz uma análise estatística de toda a empresa, tá, mas você tem aquele projeto, você inspeciona um conjunto de artefatos. Daí você vê o número de falhas desse conjunto, né, tá, e desenvolve uma estimativa do número de falhas contido naquele artefato. Tá? Então, você faz assim, você tem um número de falhas do conjunto, você vê o número, faz uma média do número de falhas por artefato. Daí você classifica esses artefatos por ordem descendente. Tá? Então, daí você vai concentrar os recursos de revisão naquele tipo de artefato que normalmente tem o maior número estimado de falhas. Tudo bem? Então, você não vai revisar todos os artefatos, mas vai revisar apenas os que causam mais falhas. Isso está aplicando um pouco do princípio de Pareto, né? Que 80% das 80% das falhas são ocorridas de 20% das causas. Então, você tenta encontrar o número de artefatos que pode dar o maior número de erros. Tá? E daí você diminui bastante o número de erros do resto dos artefatos do sistema. Bom, hoje, nesse vídeo, a gente falou sobre revisões. Então, a gente viu a importância de se fazer revisão, o que é economizado em termos de custo de desenvolvimento, de tempo de desenvolvimento, se fazendo as revisões, tá? O que são essas revisões? Então, a gente viu que tem revisões formais, informais, inspeções, walkthroughs, revisões técnicas formais, etc. E a gente viu as vantagens de se fazer, mesmo as revisões informais, a gente viu o que elas são, né? Mas a gente viu as vantagens que a gente tem em fazer uma revisão informal e as revisões formais, que são reuniões organizadas, tá? E bem estruturadas. Tá? Então, a gente vê a vantagem de se fazer isso. Obviamente, se você misturar revisões informais, revisões próprias da pessoa, revisões informais de grupos e as revisões formais das coisas mais importantes, você tem uma garantia da qualidade maior do que se você não fizer nenhuma revisão. E notem, erros encontrados logo após eles serem cometidos é muito mais econômico para a empresa, muito mais econômico. Ou seja, o quanto antes você encontrar o erro, menos custo de retrabalho você vai ter, menos custo de correção você vai ter, e a gente viu num outro vídeo que o custo de correção ele aumenta exponencialmente quando ele vai chegando mais tarde no processo de desenvolvimento, ou seja, o custo de identificar um erro na análise de requisitos é muito menor do que identificar o mesmo erro na fase de testes. Tudo bem?
Então, o nosso vídeo foi tirado do capítulo, é o capítulo 15 do livro do Pressman, tá? Da 7ª edição. Na 8ª edição, eu não sei qual capítulo é, tá? Vocês procurem lá, mas é o capítulo de revisões, técnicas de revisões. Tá? Então, eu agradeço vocês terem participado, terem assistido esse vídeo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre métricas de qualidade de software, falando de métricas da garantia de qualidade, métricas da revisão, a gente vai detalhar um pouco mais, métricas de teste e tudo mais. Tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.